Olá, pessoal! A nossa aula de hoje será a continuação daquela atividade 2 de funções elementares, né? Até o exercício 17, nós trabalhamos com a função afim, que é a função do primeiro grau. A partir dessa aula, nós vamos trabalhar com a função quadrática. A função quadrática é a função do segundo grau. Então, aí nós temos aí do exercício 18 ao exercício 24, né? Se eu não me engano, que são os exercícios de função quadrática. Depois nós vamos trabalhar com a função exponencial e a função logarítmica. Antes de eu começar, né, exercício 18, vou relembrar um pouquinho alguns conceitos da função quadrática, da função do segundo grau. Primeiro, a função do segundo grau, toda função tem a sua fórmula geral, tem a sua lei de formação. A lei de formação da função do segundo grau é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y, então eu posso falar y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Esse a, esse b e esse c são chamados coeficientes. A pertence ao conjunto dos números reais, são números, né? Asterisco, o b pertence ao conjunto dos números reais e o c pertence ao conjunto dos números reais. Nós já sabemos o que é o número real, não é? Vale positivo, negativo, fração, decimal. O asterisco, nós sabemos que é a exclusão do zero. Então, o a não pode ser zero. Por quê? Porque quando eu falo que ela é uma função do segundo grau, é uma função porque o y depende do x e ela é do segundo grau porque o x está elevado a 2. Ah, mas eu tenho x elevado a 1 aqui, não tem problema. O grau de uma função é determinado pelo maior expoente do x. Então, por isso que ela é uma função do segundo grau. Por que o a não pode ser zero? Porque vamos imaginar, se o a for zero, eu vou pegar zero e multiplicar por x ao quadrado. 0 vezes x ao quadrado vai dar zero. O x ao quadrado some. Se ele some, ele deixa de ser uma função do segundo grau. Ah, mas o b e o c pode ser zero? Pode. Um pode ser zero, o outro ou ambos podem ser zero. O a que não pode. Então, essa é a fórmula geral, é a chamada lei de formação de uma função do segundo grau. Nesse caso, na função do segundo grau, vou dar um exemplo aqui. Y é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. É uma função exemplo, uma função de segundo grau. Se eu perguntar quais são os coeficientes, ó, o a é o valor que multiplica x ao quadrado. Nesse caso aqui, ó, é 1. O b é o valor que multiplica x, no caso é menos 5, eu não posso esquecer do sinal. E o c é o termo independente, que é 6. Então, são os coeficientes. Na função do segundo grau, eu posso encontrar as raízes. O que são as raízes? São os valores de x' e x duas linhas. Lá na função do primeiro grau, né, nós já vimos, por exemplo, um exemplo de função do primeiro grau. Y é igual a 2x menos 4. É uma função do primeiro grau. Quando a gente iguala a zero para achar o valor de x, a gente encontra um valor de x só, lembra? Porque é uma função do primeiro grau. Na função do segundo grau, normalmente nós encontramos dois valores de x, que a gente chama de x1 e x2, tem gente que chama de x' e x duas linhas. Por que normalmente? Porque a gente vai ver que isso vai depender de algumas situações. Vamos lá então, mas como é que eu encontro o valor de x' e x duas linhas? Primeiro passo, gente, para a gente encontrar o x' e x duas linhas, o primeiro passo é igualar a zero, é transformar ela numa equação, ó. Então, eu vou igualar a zero. Os coeficientes são os mesmos, estão aqui, ó, A, B e C. Existe uma fórmula, né, que a gente estuda lá no nono ano, antiga oitava série, que é a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula mais usada para você encontrar x' e x duas linhas de qualquer equação do segundo grau. Vamos relembrar, a fórmula de Bhaskara é composta pelo delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e o x, fórmula do x, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, essa é a fórmula mais usada para a gente encontrar x' e x duas linhas. Por que é mais usada? Porque existem outras. Mas essa, até vou relembrar algumas aqui, mas essa é a mais usada. Primeiro passo, ó, quando esse delta aqui, tem gente que quando estuda esse delta já coloca ele direto aqui dentro da raiz. Mas a maioria dos professores trabalham separado. Eu prefiro particularmente trabalhar separado, porque dependendo do valor do delta aqui, você nem precisa continuar aqui a jogar na fórmula. Então, como é que ficaria esse delta aqui, ó? Vou substituir o b. O b é menos 5. Então, menos 5 ao quadrado. Eu tenho que tomar muito cuidado com o sinal, né? Menos 4, aqui é multiplicação, ó. Quando eu falo 4ac, é 4 vezes a vezes c. Então, é 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Se eu faço essa continha, ó, menos 5 ao quadrado vai dar 25, menos 4 vezes 1 vezes 6 vai dar 24. Eu vou descobrir que meu delta vale 1. Achei o delta? Achei. Então, agora eu vou jogar na segunda parte da fórmula, que é a fórmula do x, ó.
menos b, então menos o b, que é menos 5, então eu tenho que tomar cuidado que eu tenho o menos da fórmula e o menos do b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que eu achei que é 1, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, como é que vai ficar? Ó? Menos vezes menos, mais. Raiz quadrada de 1, 1. 2 vezes 1, 2. Então, nós vamos encontrar aqui, ó, x' e x duas linhas, igual comentei com vocês. A gente chama de x1 e x2, não tem problema. O x' e x duas linhas, ó, o mais ou menos é porque o mais vai me dar um valor e o menos vai me dar outro. Então, 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então, esses são os valores de x' e x duas linhas. Então, essa é a chamada fórmula de Bhaskara, né? Ela pode ser usada, gente, para resolver qualquer equação do segundo grau. Aí, nesse momento, eu faço uma pequena observação aqui, ó. Esse valor do delta, que é esse valor que a gente encontra aqui, ele é um número. Então, se ele é um número, ele pode assumir 3 posições. Ele pode ser um número positivo, maior que zero. Ele pode ser um número igual a zero. O zero é um número neutro, não tem sinal, né? Ou ele pode ser negativo, menor do que zero. Por que isso? Porque vai fazer, o valor que você encontra aqui, vai fazer toda a diferença nos valores x' e x duas linhas. Então, por exemplo, nesse caso, nós encontramos um delta 1. 1 é maior do que zero. Então, toda vez que o delta for maior do que zero, nós vamos encontrar 2 valores diferentes. Então, eu falo que x' é diferente de x duas linhas. Caso vocês encontrem um delta igual a zero, a gente fala que x' é igual a x duas linhas. Agora, se vocês encontrarem um delta negativo, menos 3, por exemplo, nós vamos falar que não existe x. Esse é virado significa não existe x. Por quê? Porque se eu encontro um menos 3, um valor negativo, depois eu tenho que jogar ele dentro da raiz. Existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais? A gente viu que não existe. E essa teoria das funções é trabalhada no conjunto dos números reais. Então, o valor que você encontra para o delta faz toda a diferença. Ó, se o delta é maior do que zero, o x' é diferente de x duas linhas. Se o delta é igual a zero, eles são iguais. E se o delta é menor do que zero, não existe x. Ok? Agora, eu vou falar das chamadas equações incompletas. Vamos imaginar essa equação do segundo grau, que é essa função do segundo grau. Se eu pergunto para vocês quem é A, B e C, quem é o A? O A é o valor que acompanha x ao quadrado, que é 1. O B é o valor que acompanha x. Como não tem x aqui, a gente fala que ele é 0. E o C é aquele termo independente, que é menos 9. Nesse caso, na equação do segundo grau, por exemplo, agora eu vou igualar ela a 0 para a gente achar x' e x duas linhas. Eu posso jogar na fórmula de Bhaskara usando esses valores? Pode, não tem problema nenhum. Mas nessa equação incompleta, ela é incompleta porque o B é 0, você tem caminhos mais rápidos. O que seria esse caminho? Então, por exemplo, esse 9 está negativo, eu passo ele para o outro lado, positivo. Depois o 2 como expoente, quando eu mudo ele de membro, ele vai virar raiz, ele vai virar mais ou menos, eu sempre tenho que colocar mais ou menos, porque função do segundo grau, equação do segundo grau tem que ter 2 valores, x' e x duas linhas. Então, mais ou menos raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, nesse caso, eu posso falar que x' é igual a 3 e x duas linhas é igual a menos 3, ou vice-versa, né? A ordem aqui não interfere. Aí, igual falei para vocês, poderia jogar na fórmula de Bhaskara? Poderia, vou achar os mesmos valores 3 e menos 3. Porém, a fórmula de Bhaskara em relação a essa, ela acaba sendo um pouco mais trabalhosa. Mas se vocês quiserem testar aí, jogar na fórmula de Bhaskara e confirmar, é até interessante para vocês treinarem essa resolução, ok? Um outro exemplo de uma equação incompleta, gente, seria algo nesse sentido, ó. Essa é uma função do segundo grau também. Quem é A, quem é B, quem é C? O A é o valor que acompanha x ao quadrado, que é 1. O B é o valor que acompanha x, que é menos 4. E o C é aquele termo independente aqui, a gente não tem, eu vou falar que ele é 0. Aí eu volto a repetir, mas se eu jogar na equação do segundo grau, na fórmula de Bhaskara, né? Você vai achar os mesmos valores. Só que nesse caso, quando eu igualo a 0 e transformo ela numa equação, como ela é incompleta, porque eu sei igual a 0, eu tenho um caminho mais rápido para achar x' e x duas linhas. Que nesse caso é colocar o termo comum, que é o x, em evidência, ó. Então, x ao quadrado dividido por x ao quadrado dividido por x, gente, é como se eu tivesse 2x em cima e um x embaixo. Aí eu cancelo esse x com esse x, vai sobrar x, ó. Menos 4x dividido por x, cancelo o x com x, sobra 4, ó. Sobra x que sobra 4. Quando eu coloco em evidência, eu transformo numa multiplicação. Aí eu igualo a 0 que está antes da multiplicação e igualo a 0 que está depois da multiplicação.
Então, eu vou igualar x a zero e vou igualar x menos 4 a zero. X igual a zero já vai ser nosso valor de x', o 4 negativo eu passo positivo e x duas linhas vai ser igual a 4. Ah, mas se eu jogar, porque às vezes o pessoal prefere, eu gosto tudo de jogar na fórmula de Bhaskara. Não tem problema nenhum, certo? Então, aqui eu tô só relembrando com vocês algumas técnicas iniciais. E eu gostaria de comentar do gráfico também. Toda função tem o seu gráfico. Nós vimos que da função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Da função do segundo grau, vocês vão ver que o gráfico vai ser uma parábola. Essa parábola pode ter concavidade para baixo ou pode ter concavidade para cima. A concavidade vai ser voltada para baixo quando o A for negativo, que é o valor que acompanha x ao quadrado. Quando esse A for positivo, a parábola vai ser voltada para cima. Eu vou pegar esse exemplo aqui, ó, que nós já achamos x', x duas linhas, para a gente construir o gráfico, olha. Então, o que nós vamos fazer para construir esse gráfico? Eu vou precisar de x', x duas linhas. Então, a função, vou repetir ela aqui, ó. Que é x ao quadrado menos 5x mais 6. Nós já achamos x', x duas linhas, que ó, é 3 e 2. Vocês vão precisar, para construir o gráfico de x', x duas linhas, vão precisar do valor de C. Qual que é o valor de C? É esse valor aqui, ó. O C, nesse caso, vou anotar aqui também, ó, ele vale 6, é o termo independente, lembra, ó? O C vale 6. E eu vou precisar de uma última informação para construir o gráfico, que é o vértice. O que é o vértice? Quando a parábola é voltada para baixo, o vértice é esse ponto aqui, ó, que a gente fala que é o ponto mais alto da parábola. Quando a parábola é voltada para cima, o vértice é esse ponto aqui, ó, que é o ponto mais baixo, que a gente fala que ele é um vértice de máximo, porque ele é o ponto mais alto, e esse ele é um vértice de mínimo. E existe uma fórmula para você achar o vértice, ela é o seguinte, ó, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Ah, são duas fórmulas? São, porque o que está antes da vírgula me fornece o valor de x, o que está depois da vírgula me fornece o valor de y. Então, se eu jogo na fórmula, ó, se eu volto aqui, a equação está aqui, ó, a, b e c. Então, menos b, então menos, ó, o b, que é menos 5, então menos 5, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Menos o delta eu achei que é 1, lembra? Dividido por 4 vezes o A, que também é 1. Então, aqui, se eu faço essa continha, ó, menos vezes menos vai dar mais, 5 dividido por 2 vai dar 2,5, menos 1 dividido por 4 vai dar menos 0,25. Ó, essas são as coordenadas do vértice, ó, desse ponto aqui, ó. São dois valores? São, porque um vai para o eixo X, o outro vai para o eixo Y. Então, essas informações que eu preciso para construir um gráfico, ó, x', x duas linhas, o valor de C e o vértice. Com essas informações, eu construo gráficos perfeitos. Ah, mas eu não posso jogar valores? Tem gente que gosta de jogar valores. Ah, vou jogar menos 2, menos 1, 0. Não tem problema, gente, mas dá muito mais trabalho. E, às vezes, tem situações que você vai ter que achar até esses outros valores. Então, é melhor você fazer por esse caminho. Acha x', x duas linhas, valor de C e o vértice, que você vai ter o gráfico completo. Então, vamos lá, vou começar por x', x duas linhas. No caso, é 2 e 6. Se são valores de x, são valores que eu vou colocar sobre o eixo x, ó. 1, 2 e 3, ó. 2 e 3. Então, 2 em cima do eixo x e 3 em cima do eixo x. O c é 6. Esse c, gente, lembra que lá na função do primeiro grau, o gráfico tocava o eixo y no b? Aqui vai ser no c, então eu vou lá no c, ó. No c igual a 6, que é no y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai tocar aqui, ó. Então, ó, valor de C, o x', x duas linhas, e por final tem o vértice, que é 2,5 do x com menos 0,25 do y. Então, 2,5 do x está aqui, e menos 0,25 do y, vou falar que o menos 1 está aqui, o menos 0,25 está bem em cima aqui, bem próximo do zero. Eu vou ligar esses dois pontos para eu ter o vértice aqui, ó, que é o vértice. Vou colocar o 2,5 aqui embaixo, assim. Pronto, ó. Se eu tenho os 3 pontos, eu vou traçar a parábola. Nesse caso, a parábola é voltada para cima porque o A, que é o valor que acompanha x ao quadrado, é positivo. Importante, gente, eu não posso ligar essa parábola com a régua. Não é uma reta, é uma parábola. Então, às vezes, ela fica um pouquinho tortinha, ó, mas é uma parábola. E ela é simétrica. O que quer dizer isso? Existe um eixo de simetria que passa aqui pelo vértice, ó. Quer dizer que de um lado do vértice é exatamente igual ao outro. Então, do mesmo jeito que ela desce, ela sobe. Pronto, ó. Eu tenho um gráfico da função do segundo grau. Então, aqui, gente, foi só para a gente relembrar alguns conceitos da função do segundo grau. Agora, a gente vai pegar a atividade para começar a resolver, ó. Então, olha, esse primeiro exercício, que é o 18, eu tenho que construir 4 gráficos.
Eu vou começar aqui o primeiro, ó. Represente graficamente as funções. Então, a função do segundo grau é essa. Primeiro passo, eu vou igualar a zero e achar x', x2'. Quem é A, quem é B, quem é C? O A é o valor que acompanha x ao quadrado, que é 1. O B é o valor que acompanha x, que é menos 1. E o C é o termo independente, que é menos 6. Jogo lá no delta, ó. Vou colocar até aqui em cima para a gente não esquecer. B ao quadrado menos 4ac e x menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vamos lá, ó. Delta, b ao quadrado menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 6. Então, vai ficar, ó, menos 1 ao quadrado é 1, menos vezes menos é mais, 4 vezes 1 é 4, vezes 6, 24. Nós vamos achar que o delta vale 25, certo? Depois eu vou jogar na segunda fórmula, x menos b, o b é menos 1, tomar cuidado que eu tenho o menos do número e o menos da fórmula, mais ou menos a raiz quadrada do delta que eu achei que é 25, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Menos vezes menos vai dar mais, raiz quadrada de 25 é 5, e 2 vezes 1 é 2. Então, nós vamos encontrar aqui x' e x2', ó. 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3. 1 menos 5, menos 4, dividido por 2, menos 2. Então, x', x2' eu já tenho. O valor de c, que é o que nós vimos que o gráfico toca o eixo y, eu já tenho também, ó. Então, eu tenho o valor de c, eu tenho x', x2'. Para a gente construir o gráfico, falta o vértice. Vou até colocar a fórmula do vértice aqui, ó. Menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, certo? Então, vamos lá, jogar no vértice agora, ó. Vértice menos o b, que é menos 1, dividido por 2 vezes o a, que é 1, menos o delta, que é 25, dividido por 4 vezes o a, que é 1. Então, vai ficar, ó, menos vezes menos é mais, 1 dividido por 2 vai dar meio, menos 25 dividido por 4 vai dar 6,25, isso, né? Pronto, ó. Então, agora eu já tenho, ó, x', x2', o vértice e o valor de c. São as informações que eu preciso para construir o gráfico. Então, vamos lá, ó. Vou montar esse gráfico aqui. Então, ó, eu tô sem régua aqui, mas vamos fazer o possível para montar esse gráfico. Então, vamos lá. Vou começar com x', x2'. São valores de x, eu coloco em cima do eixo x, é menos 2 e 3, ó. Então, menos 2 e 3. 1, 2, 3. Ó, x', x2'. Depois, eu vou usar o valor de c, que é menos 6. É o ponto onde o gráfico toca o eixo y. Põe lá embaixo, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Um pouquinho para baixo. E, por fim, o vértice, né? Que deu meio de x e menos 6,25 de y. Então, meio tá aqui, né? Entre o 0 e o 1, ao meio. E menos 6,25 tá um pouquinho abaixo aqui, né? Do menos 6, ó. Menos 6,25. Lembrando que o vértice, eu ligo os dois valores, né? Faço a projeção. E tem um ponto aqui. No caso, ó, lembrando que o a é positivo, o a é 1. Então, a parábola é voltada para cima, passando por esses pontos, ó. Então, aqui eu traço a parábola. Entenderam como é que faz? Pronto. Aí é o seguinte, gente. O que nós temos aí? Se vocês observarem, nós temos a letra B, a C e a D. O processo, ele é o mesmo. O nosso objetivo é vocês acharem x', x2', o vértice e o valor de C e tentar projetar o gráfico. Vai acontecer, eu gostaria, né, antes, essa aqui eu vou deixar para vocês fazerem na próxima aula, porque aí, né, o nosso objetivo, vocês vão assistir essa aula, pode repetir a aula, volta, né, se não entendeu uma parte, a vantagem da videoaula é essa, né, gente, que você volta no lugar onde você não entendeu. Então, assim, hoje, né, com esse tempo restante da aula, eu peço para vocês tentarem fazer esses 3. Na próxima aula eu vou começar corrigindo esses 3 e dando continuidade na lista, ok? Aí é o seguinte, com uma pequena observação aqui. O que vai acontecer com o gráfico de uma função do segundo grau? O gráfico de uma função do segundo grau, ele pode ser desses 6 exemplos aqui, ó. Vou tentar colocar para vocês os 6 modelos de gráfico.
para a gente tentar entender o que significa isso. Então, toda vez que vocês forem construir o gráfico de uma função do segundo grau, com certeza será um desses exemplos aqui. O que é esse primeiro aqui? Se vocês observarem, ó, tá vendo que ele toca o eixo x em 2 pontos? Então, se ele toca o eixo x em 2 pontos, ele tem um valor de x' e um valor de x duas linhas. Eu falei no início da aula que você vai ter dois valores diferentes de x' e x duas linhas quando o delta for maior do que zero. A parábola é voltada para cima, então A é positivo, ou seja, o A é maior do que zero. Então, se o A é maior que zero e o delta é maior que zero, o gráfico vai ser algo nesse sentido, ó, voltada para cima e tocando o eixo x em 2 pontos. Nesse aqui, se vocês observarem, vou passar por esse aqui primeiro. O gráfico toca o eixo x em um ponto só, tá vendo? Então, se ele toca o eixo x em um ponto só, nós temos x' igual a x duas linhas. Os dois valores de x são iguais. Quando que os dois valores de x são iguais? Quando o delta for igual a zero. Como a parábola é voltada para cima, o A continua sendo positivo, maior do que zero. Esse aqui, se vocês observarem, o gráfico, tá vendo que ele não encosta no eixo x? Então, se ele não encosta no eixo x, a gente fala que o delta é menor do que zero, o delta é negativo. Vocês lembram que quando eu comecei a explicar na aula de hoje, eu falei que o delta é negativo, você não precisa jogar nessa fórmula aqui, ó. Se o delta deu negativo, não precisa jogar nessa fórmula. Porém, existe um gráfico. Você tem que achar o vértice e tem que achar o valor de C. Você vai construir o gráfico sem x' e x duas linhas. Por quê? Porque se você não tem x' e x duas linhas, ele não vai encostar no eixo x, ó. Então, delta é menor que o zero e o A continua sendo maior do que zero, porque a parábola é voltada para cima. Já esse aqui, olha, se vocês observarem, o gráfico toca o eixo x em 2 pontos também, igual esse aqui, ó. Então, se toca em 2 pontos, nós temos um valor de x' e um valor de x duas linhas. Então, o delta é maior do que zero. Só que nesse caso, a parábola é voltada para baixo. Se ela é voltada para baixo, o A é menor do que zero, o A é negativo. Aqui, nesses dois exemplos também, o A é tudo negativo, porque as parábolas são voltadas para baixo. Só que nesse exemplo aqui, o gráfico toca o eixo x em um ponto só, então o delta é igual a zero. E nesse caso aqui, o delta é menor do que zero, porque o gráfico não toca o eixo x. Então, toda vez que vocês forem construir o gráfico de uma função do segundo grau, vai ser algo nesse sentido, um desses gráficos. Por que eu estou falando nisso? Porque na hora que vocês forem resolver a letra B, C e D, vai ter situações aqui que o delta vai dar negativo. Delta deu negativo, acha o vértice e monta o gráfico. Vai ter situações que o delta vai dar igual a zero. Deu igual a zero, continua, acha o vértice e monta o gráfico. Certo? Lembra que esse daqui, ou você pode jogar na fórmula de Bhaskara, sim. Esse aqui até aconselho você jogar na fórmula de Bhaskara, porque lá no vértice você vai precisar do delta, né? Então, ficou esses três para tarefinha para a gente corrigir na próxima aula, ok? Obrigada, qualquer dúvida é só me chamar. Sempre estou disponível no horário de aula de vocês. Obrigada, bons estudos.